Agora tem que entrar aqui. Tem... Ora pra gente, então, pode começar, Priscila, por favor? Tá, oremos. Senhor, nosso Pai, Senhor, graças te damos, Senhor, mais essa nos 10, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nós estarmos reunidos aqui, Senhor, para aprender mais da tua palavra. Fique com a vida de cada um, Senhor, fique abençoando a vida do Gabriel, Senhor, que vai conduzir essa lição, Pai. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu tô abrindo aqui rapidinho, só para eu aqui abrir a lição. Rapidinho. Isso. Quando na adversidade é a injustiça, né? Alguém sabe o que a gente falou semana passada? Pergunta de teste, né? Olha só, hein, gente. Vamos ver. Lição 1. Não me ver. Boa. Também era sobre a diversidade. Isso Porque a lição é toda sobre a diversidade. Todas as lições. Isso aí, muito bem. Mas sabe qual era aquela diversidade de semana passada? Pô, cara, não lembro não. Desculpa, perdão. Desculpa sim. Eu também esqueci o nome do título. É porque eu troquei de telefone, eu perdi as fotos. Mas como o Mark já falou, eu ia falar justamente isso, né? Que toda lição ela é focada na diversidade, né? E aí o que vai diferenciar, né? O que vai mudar são os tipos, né? Como eu posso dizer, os exemplos, né? Que as adversidades ela vai nos propor. Por exemplo, hoje, quando a adversidade é a injustiça. Você já sofreu injustiça? Falem para mim, enquanto eu abro aqui a Bíblia. Quem já sofreu injustiça aí? Ou vocês todos passaram provas tranquilamente, ou nunca sofreu isso na vida? Defina injustiça. Já que você perguntou, me define aí. Não, tô perguntando pra vocês. Ué, eu quero saber a sua opinião. Você perguntou se já tinha sofrido. Eu quero saber o que você quer dizer com injustiça. O que você entende por injustiça quando a gente fala injustiça? Eu vou falar por mim, por exemplo. Justiça para mim é quando alguém quer, como eu posso dizer? Esqueci o termo da palavra agora, mas é denegrir alguém. Denegrir a imagem de alguém, injustiças. Você denigre algo na pessoa. Isso é pessoalmente, tá? Eu não sei para vocês. Sim. Então, no trabalho acho que eu já passei por isso também, algumas vezes. É uma situação bem complicada e chata, né? Você se sente até mal com a situação. Porque falam que Exatamente. fez alguma coisa e tal, e na verdade não fez. Hoje a gente vai falar a história, vai falar sobre José. Não sei se vocês conhecem a história desse camarada, mas é um camarada que passou poucas boas, hein? Vou te contar, hein? Sofreu cada injustiça, mas José, em cada momento, ele foi firme. Apesar das injustiças, ele não deixou de confiar. Apesar das injustiças, José teve o seu foco olhando para o monte. E ele sabia que o socorro viria de lá, né? Então, para a gente dar início, eu vou abrir aqui Gênesis 37. O texto é um pouco grande, né? Mas eu vou só ler aqui. Deixa eu abrir rapidinho aqui. Gênesis 37. 37.1, enquanto tá carregando, vai. Ai. Pronto. Jacó habitou na terra eu tô lendo, tá? 37.1. José habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Aí, né, essa é só a introdução, porque
O texto é grande, tem pelo menos 36 versículos, né? E todos aqui conhecem bem a história, ela é bastante conhecida, né? A gente sabe que José, ele era um filho especial, né? A gente sabe que na família tinha aqueles preferidos, né? E é complicado, né? Eu sou filho único, acho que Marques, a Bianca, Everaldo, eu não sei se tem irmãos, e a Priscila, podem já falar, né? Como é para vocês que têm irmão na família, já aconteceu casos assim de vocês acharem que era o filho preferido, ou vocês sentirem ciúme dos seus irmãos? Conta aí pra gente. Eu só tenho a certeza de que eu não era a filha preferida. Eu acho que o meu irmão, por ele ser o único homem, né? A minha mãe, assim, não que ela dava mais atenção, né? Mas sei lá, era sempre ele, assim, as coisas, né? Era sempre ele. Então eu tenho mais um, para quem não sabe, eu tenho uma irmã e tenho um irmão. Então éramos nós duas e o meu irmão, né? Então eu acho que ele era mais o preferidinho, assim, por ser o único homem. Entendi. Marques, quer compartilhar os seus momentos? Sim, sim. Só reforçando o que a Bianca falou, acho que tem muito isso da mãe com o filho homem. Porque tem uma diferença de tratamento, sei lá, entre minha mãe e eu e minha irmã. E, tipo, com a minha tia também. Ela tinha três filhos, né? Três filhos. Duas meninas e um menino. Só que o garoto, ele era... Meu primo, ele é hoje oficial da Marinha, né? Ele ia lá pro colégio naval e quando voltava, a mãe dele mandava as filhas limparem tudo o quarto dele para deixar arrumadinho. Meu Fazia Deus. sempre uma comida diferente que ele tava chegando. E acontece isso, acaba que a mãe acaba meio que mimando assim o filho homem. Aquela complexo de Édipo, alguma coisa assim, não sei. Priscila. Ah, não tem isso aqui não. É igual. Às vezes, dependendo do que está acontecendo, eu sou preferida. Dependendo do que está acontecendo, o Lucas é preferido. Ultimamente eu tenho sido mais preferida que o Lucas. O Lucas tá fazendo mais besteira. Depende do contexto, né? Depende da situação aqui. Everaldo, você tem irmãos? Eu nem sei. Tá aí? Acho que o Everaldo saiu, ele apareceu. Não. Ah. Então, rapaz, hoje aqui tá só o sangue. Acho que foi a camisa do Botafogo. Que isso, Meu mano? áudio parou, não tava conseguindo ouvir vocês, só ouvi agora a Priscila. Eu tô aqui lutando aqui para poder voltar, mas acho que agora vai firmar. Meu som parou, voltou e tal, mas enfim. Eu tenho irmãos, eu tenho um irmão mais novo, eu tenho 38 anos, meu irmão tem 34 anos. Uhum. Mas eu não vi a pergunta, foi mal. Você já passou em casos em que você achou que era preferido, ou você achava que seus irmãos, algum era preferido? Com certeza, meu irmão, o cara teve tudo, meu amigo. Teu áudio tá um pouco baixo, tá, Everaldo? Calma aí. Tenta falar. O meu irmão veio numa safra boa. Isso. Veio numa safra boa aí. Pô, não passou nem os perrengues que eu passei. Mas eu sempre achei que ele era preferido, por ser caçula e tal. Sempre tive isso aí. Aí depois eu cresci, me amadureci e vi que ele era preferido mesmo. Então, essa foi só uma introdução, né? Esse quebra-gelo. Às vezes a gente sabe qual é a história de José, né? Não tem, o foco ali, né? A gente sabe que José tinha um carinho especial, né? Deixa eu ver aqui, que o texto fala, bem explícito, né? Deixa eu abrir na Bíblia aqui. Aqui, no 3. Ora, Israel amava mais a José do que todos seus outros filhos, porque era o filho da velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. É o versículo 3 de Gênesis 37. Então você vê que dentro da estrutura familiar já era complicado, né? É uma primeira observação, né? Um primeiro entendimento que a gente tem que ter, né? E acredito que aqui todos irão formar famílias e até uma forma da gente lidar, né, com as situações que pode acontecer, né, algum momento ali de um tratamento diferente
Aqui a gente está focando num contexto bem familiar, né, como o próprio texto diz, mas a gente pode abrir o leque e tentar ver de outras formas, né? Dentro de uma empresa, a gente bem sabe que existe aqueles famosos peixes, né? Aquelas pessoas que estão ali, né? Mas a gente sabe que é amigo do amigo que está ali, e de fato tem um tratamento especial diferente, mas é ter a maturidade, né? E ter a maturidade de saber lidar com essas situações, porque se deixar, a gente vai fazer como os irmãos, né? Vai querer descartar e vender, como aconteceu no caso de José. No primeiro ponto que eu queria tocar com vocês, né? Eu perguntei, né? E eu botei já bem explícito, né? A gente sabe que o contexto da história, né? José foi vendido e ali no Egito ele vai acontecer uma série de situações onde vai se desenvolver a sua história até ele chegar no seu alto cargo, né? Onde ele vai chegar por Deus ali, ser estabelecido um homem, segundo homem mais importante. O sofrimento, veja bem nessas palavras, o sofrimento, não importa o quanto seja injusto, desenvolve um caráter forte e uma visão profunda. O sofrimento, não importa o quanto seja injusto, desenvolve um caráter forte e uma visão profunda, né? E por que eu disse isso? Um sofrimento, não importa o quanto seja injusto. A gente aprendeu, né, na lição passada também, né, com essas questões na diversidade, né? E a gente focou bastante nessa, o que é provação, tentação, né? E o quanto as provações ela desenvolvem um caráter na gente, né? E aqui não vai ser diferente, né? E aqui é focando na injustiça, né? O quanto a injustiça, né? Ela muitas das vezes quando a gente sofre, ela vai desenvolver na gente um caráter mais forte e uma visão totalmente diferente, né? Uma visão totalmente mais, é... como eu posso dizer, uma visão mais ampla das coisas, né? Você começa a observar as coisas com mais atenção, você começa a observar as situações ao seu redor de uma maneira totalmente diferente. E é justamente isso, as provações, né? Muitas das vezes não, todas as provações ela vai desenvolvendo em nós um caráter, né? Porque é Deus que nos dá as provações. Então é Deus ele desenvolvendo o seu caráter, desenvolvendo o nosso caráter para uma função que ele já nos preparou lá na frente e que muitas das vezes a gente nem tem ideia do que é, né? Então, mais para frente eu vou falar que é a questão de Deus estar no propósito, né? Todas as vezes, as provações que a gente sofre hoje, né? As injustiças, como é o foco da lição hoje, que a gente sofre hoje, é para desenvolver um caráter onde Deus tem um propósito para a gente, né? Então, muitas das vezes, o que acontece? A gente pede, né? Acredito que muitas vezes a gente já pediu muitas coisas e às vezes a gente não recebe, né? Aquela coisa. E por que a gente não recebe? Porque Deus sabe, Deus conhece o nosso caráter, Deus conhece a nossa situação, sabe que lá na frente aquilo que a gente acha que é bênção vai se tornar algo que não vai ser algo que vai agradá-lo. Então, por isso que muitas das vezes Deus acaba não nos dando aquela coisa, né? Porque Deus nos conhece como ninguém. E falei bastante. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar algo? Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Vamos, tranquilo. Gostaria de acrescentar, brilhante aí o que o Gabriel falou agora. E aí, quando você fez a pergunta lá do que era injustiça, eu queria também ter falado, né? Eu acredito que vocês falaram aí em relação à injustiça, só que eu não conseguia, meu áudio não saía e tal, então eu não consegui. Então, eu vou iniciar a partir dali e pegando o gancho disso que você falou, né? E a gente pegando um paralelo da vida de José. Na verdade, quando a gente pensa a palavra injustiça, ela vem, pelo menos para mim, ela vem muito relacionada a alguma coisa que é direito nosso, né? É nosso por direito, e por algum motivo nós não usufruímos daquilo, né? Por alguma razão. Mas, na verdade, quando a gente... E o jogo mental ele é muito importante nisso, porque a lição ela trata muito acerca disso do que a pandemia trouxe, né? E Bianca, quando ministra, vocês quando dão aula, aí a gente fala muito acerca disso, de um novo, né? Algo novo que nós temos que viver, o que aí chama de novo normal, e que jamais pensaríamos que poderíamos viver dessa maneira.
Porque nós, seres humanos, a gente se limita realmente nas nossas ações. E aí, esse sentimento, às vezes, de injustiça, que é colocado em nós, e às vezes nem por direito, porque só é injustiça, só é algo injusto, aquilo que eu tenho direito, mas às vezes eu não sou nem merecedor daquilo, porque eu não busco aquilo. E aí eu quero ter direito a uma coisa que nem sequer eu busco. Eu quero ter direito de uma coisa e nem sequer eu luto. Mas a sociedade, o mundo, diz que nós temos direito. Mas quem prometeu isso? Porque na Bíblia o Senhor não prometeu isso. Mas a gente acha que a gente tem que ter direito. E aí, quando a gente trata do novo normal, o ser humano ele teve que se adaptar. O ser humano teve que viver de uma maneira hoje totalmente diferente. E estamos vivendo, né? O nosso Natal vai ser diferente. A nossa virada de ano vai ser diferente. Esses dias eu parei e falei, Letícia, o que a gente vai fazer Natal novo? Porque eu não pensei em nada. Que eu falei assim, vamos para a igreja, vai. Aí o pastor, semana retrasada, anunciou que não ia ter retiro de carnaval e nem a festa de virada. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Né? Porque eu não aguento ver Roberto Carlos, né? Comer rabanada, Coca-Cola e Roberto Carlos. Aí eu falei, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa e tal. E aí a gente para e pensa assim, meu Deus do céu, será que é justo a todos nós? Né? A humanidade faz tanta coisa errada, e aí será que é justo aqueles que creem em ti não poderem nem se reunir, nem para te adorar, né? Como a gente fazia? Mas a verdade, irmãos, é que as limitações elas são impostas a nós, mas nós podemos romper esses limites. A grande verdade é essa. E aí, quando a revista ela fala sobre a questão da injustiça, eu me remeto muito à questão de José, de não deixar com que esse sentimento de injustiça, que naquele caso de José houve, mas não deixar que isso limitasse, porque onde eu quero chegar para finalizar, para não invadir sua aula, é que muitos desses sentimentos de injustiça faz a gente parar. Meu Deus do céu, eu não tive direito a isso, não sei o que lá, então eu não sou merecedor de nada, então vou parar por aqui. Não, meus irmãos, é isso que você acabou de falar, Gabriel. São essas coisas que movem a gente. É essa limitação que é imposta, né? Que aqui o sentimento no nosso coração traz aquela injustiça. Muito pelo contrário, é isso que faz a gente vencer. Porque eu sempre, desde garoto, desde os 14 anos, a minha primeira entrevista de emprego foi na Poligram, estava falando essa semana com uma assessora de imprensa dessa área musical, um cliente minha, e meu amigo Leandro Alves da Silva trabalha lá até hoje. O cara foi de assistente de venda, isso ele tinha 14 anos, eu tinha 15, quando eu era menor aprendiz, e hoje com 38 anos, né, e fez agora dia 2 de dezembro, 38, ele foi a diretor de vendas. A entrevista fui eu e ele. Ele ficou, eu não, escolheram ele. Aí, no início, né, eu falei, meu Deus do céu, caramba, eu fui lá, passei perfume, botei a roupa, dei bom dia, 15 anos, olha a minha cabeça. Eu falei, não é justo e tal. Aí, irmãos, eu falo para você, eu já sabia por quê. Porque a partir disso aí, o que eu fiz? Eu tinha duas opções. Ou ficar prostrado, achar que nunca mais ia trabalhar na minha vida, que aquele era o único emprego da minha vida, ou eu fosse batalhar para um lugar também que era meu, o sol. Porque a sombra o pessoal vai buscar, né? O sol nosso para todo mundo. Então, vou buscar minha sombra. Então, a diferença e isso não foi fácil não, irmão. Estou com 38 anos e luto hoje quanto a isso, porque a gente vê, e esse é o nosso erro, quando a gente estudou lá, né? De não cobiçar o do próximo, porque a gente vê o do outro e fala assim, caramba, o camarada é todo errado, nem servir a Deus serve, mas o cara tem tudo. Olha que injustiça. Não, meu irmão, a gente tem o que a gente merece, a gente tem aquilo que é importante para a nossa vida. Então, a gente não pode deixar que esse sentimento de injustiça entre no nosso coração e a gente achar que não é merecedor de nada. Certo? Mas vou continuar, falei bastante. É isso aí. É fogão. Tamo junto. Já pegando um gancho aí, vocês acham que foi injusto os irmãos venderem José? Um de cada vez, hein? Repete a pergunta que eu não escutei. Vocês acham que foram injusto os irmãos dele venderem José? Porque José era, vamos pensar no contexto,
Você contra o irmão de José, pô, meu irmão, ó, tem tudo. Meu irmão é preferido. E o cara tem um sonho, onde ele fala que vai reinar sobre nós, ele tá de brincadeira, né? Ô, calma aí, né? Vamos pensar nesse contexto. Vocês acham que foi injusto ou foi justo? Acho que Se vo- não se seria vocês fossem irmãos. injusto, mas justo. Mas acho que isso não valia em conta você vender um irmão, né? Por conta disso. Se eu fosse eu ia me agregar a ele, entendeu? Vamos ficar parceiro, nós dois, entendeu? Aí tudo que ele tem eu vou ter. Eu acho que foi injusto, entendeu? Eu acho que foi injusto. Porque se eu tenho um irmão igual o meu, eu dava, não vendia. Né? Brincadeira. Mas eu acho que foi injusto, porque não se vende ninguém. Mas foi importante. Aí a diferença, o José é escolhido, né, meu? Então fala aí, Tinha um Gabriel. propósito, né? É o propósito, irmão. Não Exato. tem jeito. Vai vender, vai falar que tu é feio, vai falar que tu não tem lábia, vai dizer que tu não é capaz, vai dizer que você não é merecedor, vai dizer, mas se for teu irmão, se tiver escrito, nem o diabo te impede. Isso é um ponto importante que falou do Marques e o Everaldo, porque é propósito, né? E agora pensando na cabeça de José, como o Everaldo falou, não dá para se prostar e ficar, ai meu Deus do céu, acabou a vida, fui vendido, ninguém me ama, né? Fica naquela coisa. E aí entra o ponto de um ponto, né? É o 39:2. Gênesis 39:2 vai dizer: E o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, né? E estava na casa do seu dono egípcio, né? Vai entrar, né? Veja bem, o Senhor Deus estava com José em todo momento. Isso é importante para a gente, porque, como foi falado na semana passada, o quanto é difícil enxergar Deus nos momentos de adversidade. Acho que todos aqui já passaram, ou se não, eu vou falar para vocês agora, vocês vão passar pela adversidade, porque a vida não é um morango. E o quanto é difícil enxergar Deus na adversidade, né? Parece que tudo fica mais distante, tudo parece mais fundo. Às vezes a água está batendo no joelho, mas às vezes parece que está tudo sufocando. Então é difícil de fato. Mas Deus, Senhor Deus, estava com José. E assim é conosco. E o Senhor Deus está sempre com a gente. Né? Porque na cabeça de José poderia passar que realmente a vida tinha acabado ali. Porque você é vendido, na verdade, é um momento até de. Eles batem ali, eu não lembro muito o contexto, mas vamos contextualizar, né? Eles armaram e ali tiram a túnica, rasgam, né? Porque, ó, tá com a roupinha da Nike e a gente aqui só usa roupa ali da feirinha da Tijuca, vamos supor assim, né? Porque é o filho preferido. E aí ele todo assustado, é vendido, vai para uma cidade que ele nem não sabia nem o que ia acontecer ali com ele, né? E aí entra um outro momento da vida de José, vai entrar onde ele vai ser. No 1 ele vai dizer, né? José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, no versículo 2, que veio a ser homem próspero. José veio a ser um homem próspero, estava na casa do seu dono egípcio. Ou seja, ele para uma vida de bem bom ali, e do nada ele passa a ser escravo de um oficial de Faraó. E um momento drástico da sua vida, uma reviravolta, né? E então, José, passado de um tempo, José deve ter pensado: poxa, tá bom, né? Fui vendido, né? Meus irmãos estão lá, meus pais estão lá, eu tô aqui. Acabou, né? Agora eu posso, né? Apesar da situação, difícil, mas bola pra frente, passou. Não vai ter mais nada. Pelo contrário, né? Vem a segunda onda, né? Que vai vir a mulher de Potifar azucrinar ali ele, e é um outro momento difícil, um outro momento injusto, né? E diante disso, eu queria saber de vocês se vocês já foram difamados. E aí a Priscila vai perguntar o que é difamar, e eu quero saber de vocês, o que vocês acham que é difamar, e se vocês já foram difamados. No significado do que difamar, ele tem muito contexto com fazer ou, né, ou criar má fama de alguém. Desacreditar alguém publicamente, né? É perder a boa fama que aquela pessoa tinha, né? Diante disso, o que vocês acham que é difamar?
Perdão, o que você... Se vocês já passaram por algo disso, de alguém vender uma má fama de vocês, ou nunca aconteceu, ou se vocês conhecem casos assim, por Cara, se exemplo, aconteceu famosos comigo, eu não acontece sei. bastante, né? Coisa de famosos assim da mídia, né? Alguém de alguma mídia vai implantar alguma coisa que nem é aquilo que é verdade, né? E acontece esse caso que pessoas são publicamente têm a sua vida assim, né? Fala aí, Priscila. Então, se já aconteceu comigo, isso eu não sei, né? Se falam de mim por aí, não chegou aos meus ouvidos. Não sei, Aham. né? Mas, assim, já vi pessoas que passou por situações assim, que já falaram de pessoas para mim. E eu me É. senti mal pela pessoa, né? Pô, o cara tá falando mal dela, do trabalho dela. É uma situação bem complicada, porque você não sabe nem o que falar, né? Muitas das vezes também, né? Às vezes nem é verídica aquela situação. Nem é verídico. Mas fala aí, ó, mais alguém quer falar alguma coisa? Não, eu já vivi isso, Eita. mas consegui lidar com isso porque assim, a minha própria postura conseguiu provar que aquilo não era verdade, entende? Eu poderia, sei lá, falar, procurar as pessoas, mas eu decidi responder com as minhas próprias atitudes. É por isso que eu te namoro. Perfeito, É. perfeito, E perfeito. assim, ó, pessoal, eu vou falar assim, ó, aqui nessa sala temos vocês aqui e a gente vai falar porque a gente está aqui, mas assim, por que acontece essa situação? Por que acontece uma injúria, uma calúnia, uma difamação? Por que a gente começa a refletir? Por que José passou por tudo isso? A verdade, e eu sei que com certeza vocês já passaram disso, já passaram por isso, e graças a Deus, alguns de vocês já passaram e Deus é tão bom que vocês nem lembram. Isso é bom também, porque tem coisas que marcam, que doem, mas tem coisas que o Senhor vai e a gente esquece realmente, graças a Deus, ou aquilo ali às vezes dói, mas a gente vê que foi importante. O que eu quero dizer com isso? A gente vê na vida de José que por que os irmãos deles fizeram isso com ele? Né? Por que uma pessoa chega e vende alguém? Por que uma pessoa chega no trabalho, né, e vê lá a Priscila, Gabriel Lírio, Gabriel Marques ou Bianca, pô, e chega e fala assim, caramba, essa menina aí e é assim, 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 esse rapaz é assim, assim, assim. Porque, na verdade, eles se sentem incomodados com o que vocês são. Porque, na verdade, José ele só foi vendido porque ele era uma ameaça para os irmãos. E aí, quando você chega a um determinado nível, né, de destaque, e vou falar para você, nem que eu sei que se eu perguntar a vocês aqui, muito até de vocês nem querem isso, né? Quer entrar e sair no anonimato e fazer sua parte e ganhar seu salário. Mas por que muitos fazem isso conosco? E vão fazer, não adianta. A gente vai passar e vão fazer. E o ser humano, a humanidade, ela sim, ela rotula as pessoas. Na verdade, ninguém quer se dar o trabalho de verdadeiramente conhecer a verdade, conhecer você, saber sobre você, ou entender por que você é assim, por que você passa por isso. A sociedade, ela rotula. Ela rotula e ela destrói. Então, ela cria um cenário e ela vai lá e depois ela destrói aquilo que ela criou. Então, não fiquem preocupados. Eu sei que no trabalho de vocês, a competência de vocês, a responsabilidade de vocês e a luz e o nome de Jesus que vocês carregam, isso vai incomodar muitas pessoas. Vai incomodar. Muitas pessoas vão tentar derrubar vocês. E vão derrubar como? Na onde dói. Que às vezes é na aparência física, aí vai dizer que você é feio, às vezes é na questão estética corporal, vai dizer que você é gordo, às vezes é na questão intelectual, vai dizer que você é burro, que você não entende, mas ela sabe que, pelo contrário, se ela está falando disso, ela vê em você um potencial muito maior que nem você vê. E aí por isso que a gente tem que se despertar para isso. Porque se a gente está incomodando alguém, é verdade, e a palavra diz que nós devemos ser luz no mundo. E onde a gente estiver, a gente tem que fazer a transformação. Isso não vem de nós, isso vem de Deus. E aí o que José passou, né? Ele passou porque ele tinha que passar. E aí eu botei aí no chat, olha só, a lição fala, a autoconfiança.
A autoconfiança moldada pela dor é aliada a um conhecimento pessoal de Deus. Olha só, isso que fez e permitiu que José sobrevivesse e prosperasse. Olha como é importante ser um jovem abençoado de Deus, entender qual é o propósito de Deus. Eu sou passageiro ou eu só estou sendo levado? Ou eu estou realmente ali, Jesus está no barco? Ou só estou, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Essa é a diferença. É isso que vai fazer a gente se manter de pé. Porque o bombardeio ela vem toda hora. Você começa a fazer uma academia, começa a pensar, mas ela é gordinha. Ah, você vai lá para a sua faculdade. Ah, mas aí é mole, pô. Ah, estudou onde estudou. Então, meu irmão, não se preocupe com essas coisas. O mais importante é não deixar com que essas coisas nos freiem, nos abalem. Sabe por quê? Eu sempre falo, desculpa, né? É bom estar aqui na classe, aqui, mesmo que seja gravado, mas ninguém vai me prender por isso. Eu sempre penso o seguinte, ó, ninguém está pagando minhas contas. Estou pagando, o Senhor me abençoa e eu vou lá e pago. Eu não devo nada a ninguém. Claro que a gente tem que ter, né, uma moral e ética, a gente tem que ter uma aparência, a gente tem que levar o nome de Cristo, a responsabilidade. Agora, essas coisinhas aí que o pessoal quer rotular, quer fazer, eu não estou nem aí. Ninguém paga minhas contas. Se atrasar lá o cartão, quem vai me ligar é o Itaúcard. Então, não se preocupem com isso. Seja autoconfiante e entenda que o seguinte, a autoavaliação e a autoconfiança é importantíssimo. Não deixe que ninguém rotule vocês, que digam que vocês são ou não são. Quem sabe é Cristo. Isso é o mais importante. E nunca desista. Não deixe ninguém parar. Amém? Amém. No mundo tereis aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque, né, ele venceu. Ele está com a gente, o pessoal está aí interagindo no chat, é exatamente isso, né? E eu gosto sempre de estar lembrando, né, o contexto. Vamos lá, recapitulando. Vendido pelos seus irmãos, passa a ser escravo, onde ele tinha uma vida boa. Antes, agora ele é escravo. E enfim, ele consegue um emprego, né? Ele é comprado ali. E ele é uma pessoa de confiança, né? Eu até anotei aqui que eu vou ler para vocês, né? Privilégios. Deixa eu rapidinho. Privilégios e liberdade frequentemente são resultados do quanto demonstramos ser confiáveis. Privilégios e liberdade frequentemente são resultados do quanto demonstramos ser confiáveis, uma vez que a confiança se adquire gradualmente. José era uma pessoa confiante, uma pessoa de confiança, né? A gente vai ver na história que Potifar realmente confiava em José, e isso foi se dando gradualmente. Não foi algo do dia para a noite, mas a gente sabe que confiança, né, uma vez quebrada, para voltar é quase que muitas das vezes difíceis, né? E com essa confiança toda e a liberdade que José tinha ali na casa de Potifar, isso acabou sendo uma prova justamente, eu, pelo menos, Gabriel, eu tenho essa visão, né? Para José não se encher. Como assim? Vamos supor, José era uma pessoa ali de confiança de Potifar, uma pessoa importante do faraó ali, no contexto, digo, governamental do Egito. E depois de ter sofrido, José poderia ter pensado ali com essa confessora, ele falou, pô, tô bem agora também, devo estar melhor que meus irmãos lá, tô ganhando aqui, ó, eu posso ter tudo aqui, Potifar falou para mim, exceto a esposa dele e tudo mais. José poderia ter tá começando a traçar outros planos para a vida dele, por exemplo. Pô, vou juntar dinheiro, vou voltar para lá, para minha família, ó, vou detonar meus irmãos, ó, tô pensando em fazer outras coisas. Enfim, N fatores que poderiam acontecer. E aí, José é uma pessoa que nunca, independente de toda a situação que ele está passando, ele nunca abandonou Cristo. Ele foi fiel e íntegro. Integridade, fazer o que é certo mesmo quando ninguém está vendo. Integridade, fazer o que é certo mesmo quando ninguém está vendo. E ele não foi íntegro apenas com o seu senhor, ali no caso Potifar, mas ele foi íntegro com Cristo. E é importante isso, porque todas as vezes a gente esquece a integridade com o outro, sendo que a gente também precisa fazer abençoar os nossos irmãos, né? A gente precisa ser íntegro com o nosso irmão também, porque assim a gente também vai estar sendo íntegro a Deus.
E se a gente olhar para o contexto, né? Poxa, não tinha ninguém ali. Aí vem a mulher lá, toda, se querendo, e chega para José e deve ter falado assim: Ô José, ô meu bem, vem aqui, vem bem. E José já sabendo, né? Olhou com aquela cara dele assim, falou assim: ih, rapaz, não vou não. É cilada, coisa do inimigo. É, como diz a música, chuta que é laço, né? E José, ó, se José pensasse mais um segundo, ainda bem que José correu e fugiu. Porque se o José para e pensa na possibilidade de se ele pensa assim, vou, não vou, ele ia. Nesse pensa se vou ou não vou, ele caía no pecado. Mas José fugiu. Olha o quanto é importante também a gente fugir. Fugir não é pecado, não, irmãos. Fugir é sabedoria. Tem certas situações que, se você ficar, você vai cair. Tem certas situações que, se você pagar para ver, irmãos, já era. Você vai cair. E José, ele fugiu em sabedoria. Mas aí, né? Vamos aí. Ele fugiu, pô, tá bem, pelo menos na cabeça dele, graças a Deus, ó Deus. Eu acredito que ele tenha agradecido, né? Porque ele não caiu naquela tentação, mas não bastando aquela situação, né? A bonita, né? Eu acredito que ela deveria ter ficado furiosa, porque, ora, ela devia ser a última bolacha, né, do pacote ali, né? O último biscoito ali, né? A bonitona do Egito, né? Miss Egito. E ela, indignada, deve ter falado que ninguém nunca me rejeitou e esse rapaz vai me rejeitar? Não vai ficar assim, né? Não vai ficar assim. Então, ela foi lá, chegou a Potifar, ó, esse rapaz aqui, ó, tentou me atacar. Ponto. Outra injustiça. E aí a gente passa e pensa, meu Deus, não bastando o menino, já foi vendido. Passa a ser escravo. E agora ele é acusado de algo que não faz, e aí ele é preso. Gente, na minha visão, se eu sou José, eu falo porque eu sou. A gente sabendo o desfecho da história, às vezes é muito difícil, mas se a gente passar pela cabeça de José, muitas das vezes a gente já teria entregado o balde. A gente já teria chutado o balde, a gente entregado a nossa fé e falado: quer saber agora? Eu não quero mais saber de Deus nenhum, não. Que Deus é esse? Deus é justo. Muitas das vezes os que não são cristãos, eles falam, né? Que Cristo é esse que permite essa injustiça aí, ó. Que permite várias coisas. E é isso aí, ó. José, um homem que é importante na Bíblia, mas que sofreu injustiça. Muitas das vezes a gente não entende o lado humano dos personagens que são referências na Bíblia. Mas eles tiveram um lado humanos. Aí, injustiça. O cara não fez nada. Pelo contrário, ele fugiu em respeito ao Potifar e em respeito a Deus. Mas Potifar acreditou na sua esposa, né? Não vai entrar nesse mérito. E aí ele vai jogado na prisão. E aí eu anotei aqui, ó. Das adversidades, não, as injustiças, elas potencializam as crises e a provação. As injustiças potencializam as crises e a provação. Vocês querem comentar algo? Querem falar alguma coisa? Então, isso que você falou, acabou de falar aí. Rapidinho, Bianca. Esse você acabou de falar. A injustiça, ela potencializa, né? Então, você vê, é um sentimento perigoso de que, se a gente tiver, achar que a gente que foi injusto com alguma situação, olha como que isso pode ser mal. Isso pode nos friar e pode nos parar. Então, a frase já diz tudo aí. Fala, Bianca. Não, eu acho que, ó, não sei se foi o Gabriel que falou, alguém que falou aí hoje, mas se José ele ficasse só focado nas coisas ruins, né, que ele estava vivendo, de fato ele não chegaria onde ele chegou, né? Ele utilizou todo a gente tem sempre escolhas, né, a fazer diante das situações difíceis que a gente vive. Ou a gente se prostra diante dela, ou então a gente pega aquela situação e retira o aprendizado, né? Então, José, logicamente, ele escolheu pegar aquilo e deixar que aquilo construísse seu caráter, fortalecesse seu caráter, né? Então, a gente sempre vai ter essas duas escolhas. E essa escolha vai definir onde a gente vai chegar, né? Vai definir o nosso destino.
Então, a gente vê que o destino de José se iniciou diante da atitude dele, diante da escolha dele. Então, quando a gente for pensar em questionar, ficar murmurando, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Que a gente possa sempre lembrar que esses questionamentos, às vezes, não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas se a gente quiser, se a gente resolver parar, pensar, não, eu vou vencer isso, eu vou me levantar para isso, com certeza a gente vai começar a caminhar em direção a uma maturidade e a um lugar que a gente nem imagina. Claro que José, por mais que ele tivesse sonhado, ele não imaginaria que seria aquilo tudo, entende? Onde ele chegou, onde ele conseguiu chegar, entende? Então, é mais focar no que a gente pode retirar das dificuldades, das adversidades, do que aquilo que a gente está sofrendo no momento, sabe? Às vezes é muito difícil isso, a gente deixar de lado o sofrimento, assim. Assim, é algo natural, tá no combo, entendeu? Faz parte. Então, a gente não... o que chama foco, né? É desfocado do sofrimento, do que a gente está vivenciando ali no momento. E não é esquecer, né? Desfocar não significa esquecer, né? A gente ignorar o que está acontecendo. É ter a total ciência do que está acontecendo, mas também ter a total ciência de onde aquilo vai levar a gente. Amém. Pô, ele não deixou se vitimizar, né? Meio que tudo que ele enfrentou, as adversidades, as intempéries. Tava até conversando com a minha mãe essa semana que, pô, é muito engraçado, as pessoas que costumam se vitimizar, elas... sempre o final de vida delas é um final trágico, né? Porque, pô, olha o que ele enfrentou. Tinha muito mais para desistir do que diversas pessoas. Exato. Exatamente, Gabriel, Bianca, perfeito. Você vê que muitos, por muito menos, já desistiram. Por muito pouco, já desistiram. E aí, o que a Bianca falou. E a gente vê que o nosso processo de vida, gente, é esse. Uma coisa é você escolher, né? Se chega um determinado momento da sua vida, você tem que a escolha, você tem que escolher. Depois que você escolheu, aí você ainda vai passar por situações difíceis que você tem que lembrar aquilo que José lembrou lá no final, qual era o propósito lá no final, que é isso que é a chama que não apaga, né? É você lembrar aquilo que o Senhor te prometeu, né? Só que a gente às vezes quer passar por essa trajetória de uma maneira bem lisa, bem tranquila, mas existe. Mas essas diversidades, elas vão existir justamente para nós amadurecermos. E a gente sabe, a gente passa por calúnia, por difamação, por situações difíceis, acontecem, mas isso jamais vai nos frear, porque, na verdade, aquilo que o Senhor nos prometeu, e Ele é fiel para cumprir, é muito maior do que a vitimização que o ser humano faz, porque precisa disso. A vitimização é uma desculpa para o fracasso. O cara, quando se vitima, ele justamente está procurando artifícios para justificar o insucesso e o fracasso dele, porque precisa justificar, porque a sociedade ela cobra. Você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que ser o que você quiser. Não tem que ser o que os outros querem. E aí, quando você vai lá, não consegue, porque, na verdade, uma pessoa que não tem planejamento, foco, não vai conseguir mesmo, aí você fala, pô, mas não consegui porque aquele dia choveu, não consegui porque estava muito calor, não consegui porque eu vim de uma família muito pobre, eu não consegui porque... Entendeu? Vai ter um monte de exemplos, vai ter um monte de desculpa. Aí cabe a cada um de nós se a gente quer esse tipo de desculpa ou não para a nossa vida. Quem vai ser você? Um vencedor no reino de Cristo ou um derrotado para o mundo? Essa é a grande verdade. A gente tem que escolher isso. E essas adversidades que José passou, a gente pode analisar uma por uma, não fez ele parar, assim como o Marcos falou, e Bianca, não fez ele parar. E vocês não vão parar, e a gente não vai parar. Vamos até o fim. Amém. É isso aí. Rapidinho. Tem uma frase que... Tem um filme, na verdade, né? A Culpa das Estrelas, acredito que vocês tenham visto. E tem uma frase que eles falam que, quando eu vi a primeira vez, isso falou muito comigo. Que estava num quadro na casa do Augusto, né? Que é um dos personagens principais, que fala que se você quiser o arco-íris, você tem que aguentar a tempestade, né? E aí, uma vez, eu estava passando por um momento, assim, muito difícil da minha vida. E aí eu lembrei, né, dessa frase. E aí eu comecei a escrever sobre isso, né, sobre esse tema, assim.
E aí não é um livro, tá, gente? Mas é um livreto, alguns pensamentos, né? E aí o título é Depois da Chuva. E com isso, enquanto eu escrevia, eu ia aprendendo muito com aquilo mesmo que eu escrevia, sabe? Então é inevitável. Se a gente quer o arco-íris, né? Se a gente quer estar bem, chegar num bom lugar, é inevitável a gente passar pela tempestade, é inevitável a gente passar pela chuva. Amém, é verdade. E é assim, a história de José, Rapidinho, Gabriel, fala rapidinho. aí, Ô, Bianca, se fala. quiser contato de uma editora para publicar aí, fala comigo, hein? A gente resolve. Eu já pesquisei na época. Na época eu pesquisei, só que eu vi que Então, era um depois vamos valor muito conversar. alto Então, depois vamos para conversar sobre isso, poder. Tá bom. tá? Uhum. Mas ó, a última É, pergunta. O Gabriel Lírio é a tempestade ou o arco-íris? eu Ele é o também. arco-íris. Ui, que lindo. Oh, Olha o foco, vamos focar. Aí, na história de José, assim, Deus ele é tão perfeito que é, ele não só aplica espiritualmente as coisas, mas aplica também aqui no mundo que a gente está, no presente. Porque a história de José, você vai ver que, além da implícito a integridade e não esquecer de Deus, ela também nos mostra, como vocês mesmos falaram, que na vida a gente vai ter dificuldades e a gente não pode desistir, seja na sua formação, que você vai ter na faculdade, no seu emprego, no seu trabalho. Então, é a história completa. A Bíblia é completa. Ela ampla todas as situações. Ela ampla todas as situações. É por isso que a Bíblia tem todas as respostas. E a Bíblia é o único caminho que a gente pode seguir. Jesus é o único caminho. A Bíblia ali é o manual para a gente estar seguindo naquele caminho que a gente sabe que a gente vai ter vida longa com Cristo. E hoje mesmo o pastor falou, eu não lembro qual era o versículo de Lucas, que ele falou que ainda mais agora, no presente e no futuro, que a gente teria vida eterna, né? E partindo para outro, para a gente já fechar aqui, mas antes, no penúltimo ponto, não bastante essa situação toda, né? Vendido pelos irmãos, difamado pela esposa lá, e agora ele está na prisão. E aí, onde a gente acha que chegou no fundo do poço, o fundo ainda pode ir mais fundo. José estava ali e estava tendo uns sonhos estranhos lá, ó, o faraó, e eu botei até um ponto interessante que a gente sempre é observado. Por quê? E por isso que é importante a gente se manter firme e fiel, fazendo o nosso melhor. Porque se a gente chega na prisão, depois de tudo que a gente passou, lembrando a história de José, se a gente fosse José, a nossa principal reação talvez seria de tá nem aí para nada e desistir das coisas. Como a gente bem sabe, a gente no final da história de José, a gente sabe que não desistiu, mas até aqui na prisão José poderia ter desistido. Porque ele vai ser lembrado de ter visto, vai ser lembrado por um carinha lá dentro, que ó, esse cara vai interpretações e tudo mais. E aí o rapaz lá de dentro vai lá, fala. E o que a gente pensa? Essa chegou no momento da história que José vai ter a oportunidade de dar uma reviravolta na sua vida, né? De tipo, poxa, eu falei com esse cara, a gente sabe da história. E aí José fala, pô, lembra de mim lá, cara. Dá essa moral aí, dá aquela moral pro pai aqui, né? Dá aquela força, por favor, depois de tudo. Eu acredito que José teve lá, né? Quer falar, Bianca? Fala aí. Não, foi mal, apertei sem querer. Tá bom. E aí, né, a gente sabe que naquela história, só que depois de ter interpretado o sonho e ter falado aquilo, pô, me lembra de mim, por favor. Depois de quase 2 anos se passaram após o cara das prisões crescer. Olha só, 2 anos se passaram dentro daquela situação. Não bastava só a justiça, já teve que ser paciente. Em tudo isso a gente bem sabe, né? Todo o conceito ele teve que ser bastante firme ali com Cristo, mas ele teve que esperar ainda mais 2 anos, depois de todo aquele contexto, né? E eu anotei aqui para José teve que esperar mais 2 anos, né? Após o cara da prisão esquecer ele, para ter outra oportunidade de sair. Ou seja, as oportunidades vêm muitas das vezes quando a gente menos espera. E é muitas das vezes que Deus quer nos testar nessa hora, para saber se a gente está fiel, para saber se a gente está firme, se a gente realmente confia nele.
Bem como foi com Abraão, né? Até o limite até ele sacrificar Isaac, né? E com José nesse caso. Seria muito mais seria fácil, né, manter-se firme na fé e confiante. Eu botei uma pergunta, né? Seria fácil manter-se firme na fé e confiante em Deus depois de todo esse contexto? Vendido pelos irmãos, injustiçado pela esposa de Potifar, jogado na prisão, esquecido dentro da prisão depois de mais de 2 anos preso, quando ele falou lá para o carinha não se esquecer dele. E José, ele dentro de todo esse contexto, ele não se esqueceu de Cristo. Ele se manteve firme. Ele não estava desacreditado em momento algum pelo propósito, por tudo que ele sofreu ali. E em Gênesis 41:16, eu botei aqui que isso não estava em mim, né? José respondeu, né, depois do sonho lá, que o faraó teve, ele falou assim, José, isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Ou seja, ainda depois de tudo, ele ainda falava de Deus. Ainda depois de toda a situação, ele ainda se lembrava de Deus. Como eu disse, é realmente mais difícil lembrar na diversidade de Deus, né? Mas é um exercício a todo momento, né? Independente de tudo, eu botei aqui, né? José deu créditos a Deus, ele se lembrava constantemente de Deus e depositava toda a sua confiança nele. Até José chegar na posição de honra, né? Como a gente bem já antecipou e tudo mais, né? Pra gente que é o arco-íris, tem que enfrentar a chuva, né? Até José chegar na posição de honra, foi preciso passar por um treinamento duro e difícil. Deus não faz nada de qualquer jeito. Ele nos conhece bem e, portanto, muitas das vezes, quando pedimos algo, a gente bem sabe que Deus ele não vai nos dar porque ele sabe que não vai ser bênção. Porque Deus não faz nada de qualquer jeito. Deus poderia, se Deus botasse José já direto naquela posição de honra, provavelmente as coisas dariam errado. Então, foi necessário aquela aprovação, foi necessário toda aquela situação e contexto para que José ele viesse a ter, exercer aquilo que foi proposto, né, o seu propósito com excelência e honra. Porque José, nesse momento todo que ele passou, se ele tivesse falhado, eu não sei o que aconteceria, né? Deus poderia levantar outra pessoa? Poderia. Não sei o que aconteceria se ele falhasse, mas ele não, a questão é que ele não falhou. A questão é que ele não desistiu. E por isso que ele foi posto lá na posição de honra, porque ele era o escolhido para aquela posição. Então, José não tinha outra pessoa a não ser José. E Deus conhece José, saberia que ele passaria naquela prova. Afinal, Deus não dá nada além do que aquilo que a gente pode suportar. E por fim, né? Gênesis 50:20, para a gente fechar. Se alguém quiser falar. 50:20. José, né? E aqui já é no final da história. José já é lembrado, ele é considerado um segundo homem mais importante do Egito, teve seus encontros com seus irmãos, enfim, teve aquela história toda linda. José perdoou e ele vai falar, né? Mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Ou seja, José, ele entendeu. Eu botei aqui, José entendeu depois de tudo que Deus estava com ele em todo o tempo, que Deus nunca o abandonou, por mais adversa e injusta fosse a situação. E o mais importante, né, diante daquilo tudo, José entendeu que aquele mal não era para sempre. Pelo contrário, aquela situação adversa serviu de bênção para ele lá no futuro. Ou seja, a situação difícil que você está passando agora vai ser bênção lá na frente para a gente. Vai ser motivo para a gente abençoar outras vidas, como José abençoou outras vidas, né? E acima de tudo, naquele contexto todo, José se manteve firme e humilde. Por que humilde? Porque, cara, depois de tudo que eu passei, se eu chego na posição de honra, pra gente perder o foco de Deus, basta aqui, ó. Pra gente chegar aos nossos irmãos, abrir os braços e falar, ei, malandro, aqui, ó, tô aqui no bem bom, vocês estão aí, ó. Bastava isso aqui, ó. Mas não. José sabia, diante de tudo aquilo, que Deus tinha um propósito na vida dele. Então ele não poderia perder o propósito logo ali no final.
Depois de tudo que ele passou, se ele perdesse ali, acho que seria a maior frustração dele, né? Perder no finalzinho, se glorificando e perdendo o foco das coisas, que ele tinha um foco maior, que era do reino, que era de Deus. Ele sabia, entendia que Deus estava com ele e que ele era uma fonte ali de bênção, né? Que ele era uma pessoa ali que seria usada por Deus e que precisava se manter firme, humilde e íntegro. Então que a gente possa se lembrar sempre que essa história de José, a humildade que José teve no final, a integridade durante todo o processo, a fé e a confiança em Deus. E que não é fácil, mas que a gente está é um exercício, né? E lembre-se, a lição toda vai falar sobre diversidade. Então, calma. Existem outras diversidades que a gente ainda vai aprender e que não param por aí. Nós, como cristãos, sabemos, né, que a gente vai ter muitas adversidades. Mas como a Bianca falou, o que vai nos diferenciar é qual é o nosso foco. O que você vai focar? Só nas diversidades ou no propósito maior que a gente tem? Então é isso. Se vocês quiserem falar, tá aberto aí para a gente fechar. Querem falar alguma coisa? Eu posso passar para os pedidos. Fala Só aí, Bianca. agradecer. Aula muito boa. É Everaldo. suspeita. Isso foi muito boa aula, Gabriel. Se eu pudesse, né? Nem você, se eu pudesse. Por mim, você dava aula todo domingo. Você e Gabriel Marques. Só vocês dois. E Gabriel Marques é domingo que vem, né? O Gabriel é quando a adversidade é a insegurança. Gabriel Marques está com essa responsabilidade. Muito boa lição. Muito boa lição hoje, Gabriel Lírio. Poxa, muito bom estudar. Isso nos dá um ânimo, não sei vocês, mas me dá assim um ânimo, né? Se não tivesse sol, eu ia correr agora, eu ia dar uma corrida, ia vencer a adversidade agora do cansaço. Mas é muito boa e a gente entende que o mais importante não são as adversidades que vão vir, que aparecem em nossa vida, né? São as nossas atitudes mediante a isso. Porque quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, quando a gente entende que, por mais que eu não entenda agora por que essas coisas estão acontecendo comigo, mas saber que isso foi permissão do Senhor e que isso com certeza é importante para a minha vida, dá um alívio muito grande. Eu até sofro, a gente chora, a gente sofre, não entende. Mas só depois daquele choro, né, daquele soluço, saber que isso vai ser importante lá na frente, que tudo isso que tá acontecendo está me servindo para me moldar, para que eu possa vencer coisas maiores e conquistar coisas maiores lá na frente, isso me dá uma paz, uma segurança de entender que quando o Senhor está no barco, por mais difícil que seja, por mais adverso que seja, ainda é bom, é melhor do que no mundo. Então, Amém. que o Senhor nos abençoe sempre e que continue dando a vocês aí a sabedoria de estar presente na EBD, para a gente estar discutindo, para a gente estar aprendendo, conversando. Eu aprendo cada dia mais com vocês. Muito obrigado por vocês estarem me ajudando. E meu pedido de hoje é agradecer. Vou agradecer e vou fazer um pedido a vocês. Tomem cuidado, né? A gente sabe que tem aumentado esse surto aí de pandemia. Então, tomem cuidado, sempre higienizando as mãos como sempre. E vamos orar por aqueles que estão infectados, que estão se tratando, tá? Vamos manter essa corrente de oração, porque isso, com certeza, o Senhor tem cuidado, tem tratado. Amém? Muito obrigado, Gabriel Lírio. Obrigado mesmo. Vamos junto. Bianca. Pelo culto de Natal. Marques. Agradecer pela aula também, elogiar aí, já que eu não tive a oportunidade de falar isso. Eu tenho sentido que você tem evoluído cada vez mais aí. Foi uma das melhores que você deu, cara. Uma crise que foi melhor. Tamo junto. Domingo que vem vai ser melhor ainda que vai ser você. Priscila. Família. Amém. Vou pedir também família. E aproveitar que a gente está aqui, né? Toda terça tem, o Everaldo falou disso, continua a oração, né? Não sei a disponibilidade de vocês, mas toda terça a gente tem, o pastor manda lá É verdade, eu o participo. grupo de oração. E assim, aí eu vejo que a Priscila às vezes, eu também às vezes estou participando, mas a gente jovem, se a gente puder participando também, quem puder aí, o Marques, Bianca, eu sei que trabalha, mas Dá uma agora está de força. férias, para a gente Essa estar terça eu orando vou junto. conseguir.
Porque Aham, agora isso. tô de férias, aí eu consigo participar Para agora. de férias. Vida boa. Chegou. E é isso aí pra Eu gente só estar não consigo. participando. Fala aí. Eu só não consigo porque eu tenho aula nesse horário. Ah, tranquilo, é show. Mas aí, sempre que puder também, é bom que tá gravado e os outros que assistirem, né? Vai estar junto em oração também com a tua igreja. Eu vou pedir pra Reverendo Dora pra gente fechar, por favor. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, Amém. obrigado, Deus, por essa manhã maravilhosa, Senhor, por esse culto abençoado que Tu nos deste, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu és maravilhoso, Senhor, mesmo mediante as adversidades, intempéries, injustiças da nossa vida, Senhor, Tu tem nos guardado, Tu nos tem mantido de pé, Pai. Que essas palavras, Senhor, essas setas, Senhor, não nos freie, não nos desanime, Senhor, que possamos estar firmes no Teu propósito todos os dias, Senhor, unidos a Ti, Senhor. Viemos, Pai, te pedir, Senhor, pelos pedidos dos Teus servos, Senhor, pelo culto de Natal, Pai. Tu sabes, Senhor, quanto é importante, como Teus servos têm se dedicado, Pai, para fazer o melhor para Ti, Senhor. Senhor, ser com a vida de cada um, Senhor, abençoa nossas famílias, Senhor, abençoa o ano que vai vir, Senhor, que seja um ano maravilhoso, Senhor, muito diferente do que aquilo que vivemos em 2020, Senhor, e que possamos colher todos os frutos, Senhor, daquilo que nós plantamos, Pai. Ser com a vida do Gabriel Lírio, Senhor, esse jovem abençoado, Pai, que nunca tem se negado, Pai, a fazer a tua obra, Senhor, um jovem que tem dado sempre o teu melhor, Senhor. Ser com a vida dele, Senhor, com o sonho dele, com o projeto deles também, Senhor, e com cada jovem, Pai, que está aqui nesta sala, com todos os jovens e todos aqueles que estão, de alguma forma, Pai, participando dessa aula, dessa EBD, Senhor. Ser com a vida do nosso pastor, Senhor, que ele possa ter sabedoria, calma e tranquilidade, Pai, para lidar com todas essas adversidades que nós estamos enfrentando esses dias, Senhor. Nos guarde, Pai, nos livre, Pai, de todo mal, Senhor, e nos dê, Pai, um domingo, um almoço abençoado. Que mais tarde, Senhor, possamos ir para a tua casa, Pai, para render graças e louvores a Ti. É o que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, tá, pessoal? Valeu, tamo junto. Tamo junto aí. Valeu. Até mais Gabriel Marques tá tarde. malhando pra caramba, hein? Tá fortinho, hein? Se liga, hein, mano. Tchau. Tem que ganhar mais, mano. Não pode parar. Valeu, tchau, hein? Tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau.